Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do espírito André Luiz, né? Que foram psicografadas pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós, nesse momento, estamos estudando o terceiro livro da chamada série André Luiz, que é Missionários da Luz. E hoje nós estamos iniciando o último capítulo do nosso livro, né? O último capítulo do nosso livro e logo iremos entrar em um novo, né? Em um novo volume da chamada série André Luiz. Mas antes, como nós sempre fazemos, né? Vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco. Nossa querida amiga Eronides Lima, que também é uma apresentadora da nossa Web Rádio Consolador e que estuda conosco o Livro dos Espíritos pela ótica do Espírito Miramês. Um estudo bastante interessante que convido a todos para assistirem, né? Mas, como nós sempre fazemos, aqui na nossa Web Rádio Consolador, antes de iniciarmos os nossos programas, nós oramos, pedindo sempre aos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus e acompanhar conosco esta pequenina prece de abertura. Ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito do que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de toda essa espiritualidade amiga que conduz os trabalhos da Web Rádio Consolador, damos como iniciado mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro Missionários da Luz. Bom, como eu falei para vocês, nós hoje vamos iniciar, acredito eu, o último capítulo do livro Missionários da Luz, cujo título bastante sugestivo é Adeus. Após esse livro, para quem ainda não sabe, nós iremos estudar Obreiros da Vida Eterna, ok? Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro da chamada série André Luiz, ok? Muito bem.
Mas, como nós sempre fazemos, antes de iniciarmos um novo capítulo, nós fazemos, né? Nós lemos para vocês um resumo do que foi o capítulo anterior. Então, vamos agora ver o que aprendemos, né, no capítulo 19 de Missionários da Luz. Ok? Então, vamos lá. Nesse capítulo 19, né, André nos narra o ambiente espiritual de uma reunião onde 6 entidades espirituais ministram passes nos encarnados, enfatizando a necessidade de conhecimentos especializados para quem se dedica à fluidoterapia. Então, informa que os passistas necessitam de elevação mental contínua, domínio de si mesmos, espontâneo equilíbrio de sentimento, amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé religiosa e profunda confiança no poder de Deus. Assegura que os encarnados interessados em servir na tarefa do bem são aceitos pela espiritualidade com muita alegria, já que sua boa vontade supre essa ou aquela deficiência, devendo, no entanto, possuir equilíbrio no campo das emoções, excluir a mágoa excessiva, a paixão desvairada e a inquietude obsedante, controlar as necessidades biológicas e evitar excesso de alimentação e ingestão de alcoólicos. Ensina que, em situação na qual o servidor não detenha as condições mínimas para o trabalho específico do passe, os benfeitores espirituais levam em consideração o quê? O merecimento nos que sofrem e a boa vontade nos que auxiliam, beneficiando com relativa eficiência. André Luiz diagnostica variados problemas físicos e psíquicos apresentados pelos pacientes, que vão em busca do socorro do passe, e constata a sua eficácia imediata. Narra o caso de um encarnado renitente na invigilância que, após ser atendido por 10 vezes, é deixado entregue a si mesmo para ser socorrido após adotar a resolução da reforma íntima. Esclarece Alexandre: nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Eu gostei muito dessa frase da espiritualidade, né? Muito dessa frase. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Ou seja, a espiritualidade não vai ficar eternamente nos socorrendo e a gente continuamente errando, né? E as instruções superiores são as de que aquele que por 10 vezes consecutivas não aproveite a benemerência espiritual seja entregue à sua própria obra, podendo ser aliviado, mas nunca libertado. Ou seja, nós temos que buscar a nossa própria libertação. Temos sempre que fazer o que nos compete, ou seja, a nossa parte, né? Muito bem, gente. Vamos então agora, né? Agora vamos iniciar, como eu disse, o último capítulo do nosso livro. Não sei quantos, né? Quantos estudos faremos desse último capítulo, mas chegamos ao finalzinho, né? Último capítulo do livro Missionários da Luz. Quanto aprendizado, né, gente? Quanto aprendizado tivemos nesse livro. Então, vamos lá. Capítulo 20, Adeus.
esperava a continuidade de meus novos estudos em companhia de Alexandre. Todavia, com surpresa, o meu amigo... Opa, gente. Com surpresa, o meu amigo Lísias foi portador de um convite que me destinara o caritativo instrutor. Ou seja, o André Luiz já estava, né, terminando ali os seus estudos e estava aguardando continuar, né, a continuidade dos seus novos estudos, juntamente com Alexandre, quando, para a surpresa dele, o amigo dele, o Lísias, lembra aquele Lísias lá de Nosso Lar, né? Foi portador de um convite que me destinara o caritativo instrutor. Tratava-se de uma reunião de despedidas. Li a mensagem pequenina e delicada, erguendo os olhos para o mensageiro. Despedidas? Perguntei. Esclareceu-me Lísias presuroso. Sim, Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Gente, olha que lindo, né? Olha que lindo. O instrutor Alexandre, assim como outros instrutores, na mesma posição hierárquica, Ulisses está aqui explicando que, de tempos em tempos, esses instrutores são encaminhados a planos mais altos, onde eles vão desempenhar tarefas, ele diz aqui, de sublime expressão, que eles, espíritos no nível evolutivo de André Luiz, ainda não podem compreender. Creio deva partir amanhã, em companhia de alguns mentores que lhe são afins, e deseja apresentar despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. E os trabalhos da crosta, indaguei? Não é Alexandre um dos instrutores diretos de um dos grandes grupamentos espiritistas que conhecemos? O companheiro, ou seja, o André está perguntando, e os trabalhos que são realizados na Terra, né, na crosta? O Alexandre não é o orientador direto de um desses grupos, né? De um desses grupos? O companheiro respondeu com segurança. Naturalmente, já foi providenciada a substituição devida de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. Ou seja, o Alexandre não mais seria o orientador daquele grupo espírita, mas um outro, né, um outro trabalhador, um outro orientador do mesmo nível hierárquico iria assumir a posição. E ele diz aqui, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. Ou seja, a casa espírita tem que ter mérito e tem que ter aproveitado a oportunidade enquanto recebeu a orientação deste amigo espiritual. Né? Aí é que é muito importante que a gente lembre que em algumas casas os trabalhadores encarnados acham que eles não têm nenhuma responsabilidade com relação ao bom andamento da casa, que tudo está por conta dos mentores, que eles podem fazer o que quiser em termos de intrigas, maledicências, pensamentos ruins, né, atitudes maldosas uns para com os outros, que a casa não deixará de ser assistida, que os amigos espirituais sempre estarão ali para fazer o trabalho que é deles também. Não é assim. Né? Não é assim. Os amigos espirituais, eles vão permanecer desde que a casa, né, como ele disse aqui, né, tenha mérito e aproveitamento. Né? Tenha mérito e aproveitamento das benesses recebidas. E sentindo, talvez, a mágoa que me invadira o espírito, Lísias comentou: o que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Ou seja, Alexandre não vai esquecê-los, né?
dirigindo-se a esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo para ser-nos ainda mais útil. Entretanto, objetei, faz-nos muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos de seu concurso valioso para o aprendizado. Ou seja, o André está ressentido, né? Está assim, triste, preocupado, porque o Alexandre vai para um trabalho em esferas superiores e o trabalho que eles vinham realizando na Terra, né, o André acha que vai ficar assim carente, né, da orientação do Alexandre. Lísias percebeu a natureza passional de minha ponderação e redarguiu firme. Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós, outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. Olha, o Lísias deu uma chamada no André, né? O André, ele vai embora, vai deixar a gente aqui e tal. E ele, não seja egoísta, porque o Alexandre está indo para uma tarefa, né? Uma tarefa importante que ele tem que fazer. Ele está indo para uma tarefa de evolução, né? Para ele, para o seu espírito, de crescimento para o seu espírito, e mesmo que ele tivesse ido de repouso, para uma coisa recreativa, nós tínhamos que ficar felizes porque ele está feliz, né? Pelo que ele está recebendo, né? Pelos seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações porvindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Olha que interessantíssimo que o Lísias colocou aqui, né? Deu-lhe uma chamada no André, né? Deu uma chamada no André, para que o André, naquela de querer ter o Lísias para ele, né? As orientações que o Lísias poderia dar e tudo mais, ele não fosse egoísta, né? E não quisesse privar o Lísias do seu crescimento, né? E com isso, ser também grato, né? Recebeu tanto em termos de orientação do Lísias, agora que o Lísias vai receber, né? Uma benesse pelo seu merecimento, o outro não queria que ele receba, né? Aquela observação teve a virtude de acordar minha consciência. Coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável. Modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causara. Ou seja, ele se tocou, aí, cara, eu tenho que ficar feliz por ele, não ficar assim, querendo retê-lo aqui, né? O bondoso amigo compreendeu, sorriu e acentuou. Ao demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado, nos cursos diversos em que se apresenta, chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Olha que interessante. O aprendizado chega ao fim, mas a sabedoria é infinita. Também achei interessante essa frase, né? O aprendizado, nos cursos diversos em que se apresenta, chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar a um instrutor amigo que o de receber-lhe o campo de serviço em que a sua bondade nos iniciou.
até que ele volte de provisória excursão. Ou seja, o Alexandre ensinou, né, ao André o trabalho que ele vinha realizando. E aí o Lísias diz que melhor testemunho nós podemos dar de que nós aprendemos o que ele nos ensinou do que receber dele a responsabilidade de cuidar dessa área de serviço, né, na qual a gente trabalhava junto. Olha só, o dirigente sai e os seus aprendizes permanecem ali tocando o trabalho como se tudo estivesse na mesma situação, né? É verdade, exclamei. E reanimado pela palavra esclarecedora do companheiro, conversamos por abençoados minutos, prometendo-me, Lísias, regressar ao crepúsculo a fim de seguirmos juntos para a reunião referida. A noitinha voltava ao prezado companheiro e pusemos-nos a caminho em agradável palestra. Ou seja, o André entendeu, né, as colocações do Lísias e tal. Aí o Lísias foi embora e ia voltar no final da noite, aliás, no final da tarde, ou seja, a noitinha, quando estivesse escurecendo, né, anoitecendo, para que os dois fossem lá na recepção, né? E foram, né, conversando agradavelmente. Contemplado de nossa colônia espiritual, o firmamento mostrava-se singularmente belo. Numerosas constelações brilhavam deslumbrantes, e a lua, muito maior do que ao ser vista da crosta planetária, figurava-se mais acolhedora e tranquila. Distantes do bombardeio dos raios solares que renovam a vida, incessantemente as flores exalavam um delicioso perfume, dançando de mansinho aos sopros do vento leve, né? Ou seja, o André diz, ele vai ficando poético, né? Ele diz que a lua de lá, vista da colônia, era ainda mais bela do que vista da terra. E que as flores de lá do jardim, né, agora não atingidas diretamente pelo sol revigorante, estavam se balançando, como se estivessem dançando suavemente ao ritmo, né, aos sopros do vento leve e exalando seus perfumes, né? Muitos aprendizes de Alexandre, comentava Lísias alacremente, ou seja, alegremente, virão visitá-lo esta noite. Mantenhamos-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Ou seja, muitos aprendizes, muitos alunos do Alexandre virão hoje para se despedir dele, e aí o Lísias recomendou que André e ele se mantivessem, né, numa atitude interior, né, de gratidão, serenidade, nada de tristeza, né, e lamentações porque vão perder o instrutor, né? Concordava com o esforço, lembrando-me das sublimes lições recebidas. Alexandre sabia fazer-se amar, superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto, não somente a ensinar, mas também a aprender. Atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos sem qualquer desvario do seu eu, né? Sem qualquer desvario do eu, ou seja, do orgulho, né? Atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos sem qualquer desvario do eu, ou seja, sem orgulho, sem soberba, né? Profundamente interessado em cumprir os desígnios do Pai e em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando. Em virtude da sua abençoada compreensão, aquele afastamento do instrutor, embora temporário, doía-me no espírito. Ou seja, o André estava tristinho, né, por se afastar, mesmo que temporariamente, do seu instrutor Alexandre. Nessas disposições íntimas, contra as quais reagia prudentemente,
alcançamos o belo edifício residencial onde se reuniria a afetuosa assembleia. Entramos. Ou seja, mesmo com tudo que o Lísias falou, né, o André ainda estava meio tristinho porque o Alexandre ia se ausentar. Surpreendeu-me o salão magnificamente iluminado. Não havia luxo decorativo no interior. Todavia, o lampadário em forma de estrelas, irradiando claridade azul brilhante, proporcionava ao ambiente uma expressão de misteriosa beleza, de mistura com elevada espiritualidade. Delicados e simbólicos arabescos de flores naturais adornavam as paredes, dando-nos a impressão de alegria e bem-estar. Ou seja, eles foram andando, né, Lísias e André, e chegaram ao edifício, onde ia se dar a reunião. Chegando lá, o edifício estava muito iluminado, entraram em determinado local, onde estava tudo muito, muito iluminado, né? E eles viam, né, umas lâmpadas no formato de estrelas e tudo mais. Apresentado por Lísias a diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Ou seja, eu esqueci de comentar que tinha também flores, né, naturais, e também sempre tem, né, ornamentando o salão, né? E aí o André diz que ele foi apresentado por Lísias a diversos companheiros. E ele verificou logo que era pequeno, né, o número de aprendizes que ali estavam, né, de aprendizes como ele que estava ali. Compareceriam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia. Compareceriam apenas os discípulos de Alexandre com permanência eventual em nossa colônia. 68 colegas referiam-se ao mentor amoroso com palavras encomiásticas. Éramos todos nós grandes devedores do seu coração. Ou seja, havia ali 68 estudantes. Todos eram, acredito eu, pelo que o André está colocando aqui, vindos de outras colônias que estavam ali temporariamente para estudar com Alexandre. E todos se referiam a Alexandre, né, com muita simpatia, com muito carinho, né? Verificada a presença de todos os convidados, veio até nós o benévolo instrutor, dividindo o carinho de suas saudações com cada um. Ou seja, aí o Alexandre veio e ficou falando com cada um deles, né? Sem desperdício de atitudes exteriores. Cumprimentou-os, né, com carinho, atenção, respeito, mas sem exageros. Irmanado conosco, deixando-nos inteiramente à vontade, entendeu-se com todos nós, individualmente, a respeito das nossas tarefas, estudos, realizações. Em seguida, com toda a naturalidade, começou a falar-nos em tom paternal. Ou seja, ele chegou, cumprimentou todos discretamente, falou das tarefas, do aprendizado de cada um deles, depois que tinha falado com todo mundo, com os 68, né, 68 colegas, né, aprendizes, ele começou a falar com eles, André dizendo aqui que em tom paternal. Sabem vocês o objetivo da presente reunião? Quero apresentar-lhes minhas despedidas, em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevadas razões de serviço. Notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. Estava todo mundo tristonho porque ele ia se ausentar, né? Devíamos intensamente àquele espírito sábio e benevolente. Depois de pequena pausa, continuou. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam. Estou certo de que não ignoram
a extensão da estima que dispensar. É natural. Somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de luta construtiva, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante, efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Olha o que ele está dizendo aqui, olha o que o Alexandre diz, gente. Companheiros, ele reconhece o carinho que eles têm por ele, assim como fala também do carinho dele pelos discípulos, mas ele fala: companheiros de luta construtiva, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Ou seja, ele diz que eles todos iriam sofrer fortemente a ausência, mesmo que temporária, se eles não tivessem no fundo da alma a luz do esclarecimento. Ou seja, os esclarecidos não irão sofrer, né? Ou não deveriam sofrer. Nesse ponto, Alexandre fez longo intervalo, descansando seus olhos nos nossos, como a perfrustrar-nos o íntimo, e prosseguiu. Alguns colaboradores, a quem muito devo, endereçaram-me apelos para que permaneça em nossa colônia de trabalho, gentileza que agradeço comovido. Está dizendo que algumas pessoas, né, pediram que ele permanecesse, né? E aí ele disse que foi uma gentileza que ele agradece de forma comovida. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Ou seja, não é nada, não é nem orgulho, nem a coisa, mas o que ele está sentindo é justamente o sentimento, a estima que um tem pelo outro, que ele tem pelos discípulos e que os discípulos têm por ele. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. Olha isso. Olha isso. Ele sabe que os alunos gostam dele, né? Ele também gosta dos alunos, mas ele diz, ele recomenda que ele, este servo humilde, não deve absorver, né, o lugar que Jesus deve ocupar na vida dos seus alunos. Né? Devemos amar algum mestre, sim. Esse mestre é Jesus. Olha a humildade. É muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reservas. E por que E por que essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. Olha isso, gente. Olha outro ponto que ele está falando aqui, né? É muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reserva. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos da nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. Ou seja, é difícil encontrar pessoas que sejam bondosas verdadeiramente, né? No mundo em que nós vivemos, é difícil encontrar pessoas verdadeiramente bondosas. E quando a gente encontra, ele diz que a gente acaba incidindo no erro da idolatria. É bem verdade que nos encontramos numa assembleia de corações simples e amigos,
e que não cabem nesta sala vastas e maciças considerações filosóficas, para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Olha que interessante, né? Ele diz que não pode fugir, não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem sem algemar-nos uns aos outros, né? Então, ele está comentando aqui que existe entre professor e aluno atos, né, sentimentos, né, de muito afeto, mas que ele está chamando atenção para que esses laços de afeto não se tornem algemas a prender uns aos outros. Por exemplo, no caso do Alexandre tem que ir, ele tem que fazer um trabalho, ele tem que crescer, né? E nós, como alunos, não podemos nos apegar a ele, impedindo que ele alce, né? Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre em geral, tem sido tortuoso caminho no qual pisamos sobre os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação. Por quê? Porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos. Olha isso, gente. Olha isso. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre em geral, tem sido um tortuoso caminho, né? No qual nós pisamos sobre os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação, porque temos sido vigilantes quanto aos caminhos retos. Nós temos a tendência a idolatrar, quando isso não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa. Vejamos o que a nossa querida Euronides está nos dizendo aqui. Essa observação é bem pertinente para nós, que de fato temos esse hábito da idolatria, inclusive por médios celebridades, né? E não é nada disso, mas estima digna e nova. Exatamente, né, gente? Isso é um problema muito sério. E aqui, né, está uma observação extremamente importante, né? Extremamente importante, né? Eu vou até colocar aqui o que nós tendemos a fazer, infelizmente, né? A idolatria que nós tendemos a ter por médiuns famosos. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Verificando-se nova pausa em sua afetuosa e significativa exposição, observei que profundo respeito os identificava a todos em face da palavra venerável. Temos criado muitos deuses à parte. Olha isso, gente. Temos criado muitos deuses à parte. Continuou o instrutor comovido. Para destruí-los, muita vez em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual, em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução.
e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Né? Da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Olha só, gente, olha o que está dizendo aqui. Temos criado muitos deuses à parte. Essa nossa mania de idolatrar. Né? Continuou o instrutor comovido para destruí-los, destruir esses deuses que nós criamos, muita vez em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida, na procura do conforto individual em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração, né? Da restauração, o momento do nosso testemunho pessoal. Eu acho que aqui o que ele quis dizer é que nós, né, tendemos nessa idolatria, a atribuir a certas pessoas qualidades muito maiores do que elas de fato têm. Né? E nos preocupamos em colocar essas pessoas em pedestais, quando, na verdade, nós deveríamos vê-las apenas como irmãos tão cheios de problemas como nós, tão cheios de defeitos como nós, mas que estão tentando se melhorar e, com base nesse exemplo, nós buscarmos nos melhorar também. Ao invés de nós ficarmos idolatrando outros irmãos no mesmo patamar evolutivo que nós, né? Endeusando essas pessoas, quando na verdade Deus só existe um, nós deveríamos, de repente, seguir os seus exemplos e buscar nos melhorar. Né? Ele pousou em nós um olhar muito lúcido, onde víamos o reflexo de serena emotividade. E depois de longa pausa, retomou as elucidações das despedidas. Né? Aqui nós vamos ter uma importante colocação de Alexandre contra a idolatria. E ele vai nos exortar, né, ao invés de simplesmente ficar numa idolatria inútil, como eu falei, buscar viver o exemplo daqueles instrutores, daqueles orientadores. Né? Aprender a exemplificar o que aprendeu. Né? Começar logo a pôr em prática, em ações, né, aquilo que a gente aprendeu. É o que eu falo, a doutrina espírita nos ensina muito, mas não basta apenas conhecer a doutrina espírita, nós precisamos vivê-la. Vivê-la. A prática dos ensinamentos espíritas, que outra coisa não é, né? Ou melhor, que outra coisa não são os ensinamentos espíritas, que outra coisa não são do que os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, tanto chamamos de Espiritismo de Evangelho redivivo, né? Deve ser o norte das nossas vidas, o norte da nossa maneira de viver e de encarar os semelhantes. Né? Então, é muito importante que a gente use todo o conhecimento adquirido nos evangelhos e na doutrina espírita para nos tornarmos pessoas melhores. Então, ele diz: é por isso, meus amigos, vou seguir em tom fraterno, que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. Ou seja, o orientador tem sempre que buscar a evolução dos seus discípulos,
De quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos sugiram o contrário. Olha isso, gente. O orientador, consciencioso de sua tarefa, não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. Por isso, de quando em quando, é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos sugiram. Ou seja, precisamos pôr os nossos discípulos à prova, para que eles demonstrem todo o aprendizado recebido. Junto ao instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. À distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados, inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial de nosso mundo íntimo. A proteção inconsciente que subtrai o protegido ao clima de realização que lhe é próprio, elimina os germes do progresso, da elevação, do resgate individual, ou seja, excesso de proteção, né, do mestre para com seus alunos vai inibir no aluno a iniciativa de fazer aquilo que ele aprendeu. Então, é necessário que, eventualmente, o aluno seja deixado, entregue a si mesmo, para efetivamente viver o que aprendeu, né? Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula a nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemo-nos mutuamente na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria. Bem queiramo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Ou seja, gente, não adianta ficar eternamente estudando, sem pôr em prática, né? Não adianta simplesmente acumular conhecimentos. Nós precisamos acumular conhecimentos e pô-los em prática, né? Somos depositários de grandes lições da vida espiritual. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separado, nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante alguns meses, estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia, associados na mesma experiência, né? Criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Está dizendo, está falando da experiência que eles dividiram juntos, né? Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar o aproveitamento, ou seja, provar que nós aprendemos a lição. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. A terra, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Exatamente. Ele não pode ficar prendendo os alunos precisam evoluir, desenvolver seu potencial e daqui a pouco se tornar instrutores também.
né? Então, ele diz: a terra, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Há multidões por toda parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se habitam, ou seja, que não sabem, né, não conseguem se conectar à realidade, serem espíritos imortais, mas que são corpos materiais de pouca duração. Todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna. O campo de trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento. A vida oferece-nos a prática. Unamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia. E descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que aguarda nosso concurso eficiente pelo equilíbrio e compreensão. Não faltam instrutores benevolentes e generosos, e, além disso, ou seja, ele não é o único, existem muitos outros instrutores como ele, benevolentes e generosos. E, além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros ainda frágeis. Ou seja, concitando-os a se tornarem orientadores também, né? Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Olha isso. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Ou seja, estamos caminhando, estamos evoluindo. Edifiquemo-nos, aceitando as experiências construtivas que nos convocam o esforço, a possibilidade maior. Estimo profundamente a consolação individual, mas, acima de nosso conforto, devemos procurar a libertação com Cristo. Sempre aquela ideia, né, de esquecermos de nós mesmos em benefício da coletividade. Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa, que no momento não nos sabia bem ao coração. Habituada às expressões de incessante carinho, mas tinha, o nosso coração estava habituado às expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade. Ou seja, aqui, na verdade, é o Alexandre, né? Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa, que no momento não nos sabia bem ao coração, habituado às expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento. Ou seja, o Alexandre entendia o amor que os alunos tinham por ele, ele também tinha grande amor pelos alunos, mas era necessário acordá-los para o entendimento das coisas. Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que, de outro modo, não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa.
Ou seja, eles entenderam, mas estavam chorosos, né? Na companhia dele, havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Forte, sábio, carinhoso e enérgico, exercitara-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos. Comparando nossa situação anterior à presente, observarmos evidente melhoria geral. Como não lhe devermos a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor? Ou seja, eles entendiam tudo aquilo, mas estavam com saudades do Alexandre, porque deviam muito a ele, tudo que ele havia feito por eles. Creio que a maioria partilhava os meus pensamentos, porque Alexandre, dando a ideia de que nos ouvia as reflexões mais íntimas, acrescentou: devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Ou seja, sempre agradecer a Jesus. Em seguida, o instrutor levantou-se e, sorridente, abraçou cada um de nós, dirigindo-nos palavras de incitamento ao bem e à verdade, enchendo-nos de coragem e fé. Equilibrados pela sua palavra esclarecida, os aprendizes não ousaram pronunciar qualquer exclamação, filha da ternura indiscreta. Estávamos todos edificados em posição serena e digna. Epaminondas, o discípulo mais respeitável de nosso círculo, tomou a palavra e agradeceu sobriamente, estampando nas afirmativas nossos sentimentos mais nobres. E endereçando ao instrutor amigo nossos ardentes votos de paz e êxito na continuidade de seus trabalhos gloriosos. O Epaminondas acabou sendo um porta-voz deles e dirigiu ao Alexandre os votos de muita paz, serenidade e êxito na nova empreitada. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e reconhecimento em meio de profunda emoção. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz, ou seja, ele percebeu que o Alexandre estava recebendo o agradecimento deles, né, e que estava muito emocionado, e que a fronte dele estava irradiando luz. Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou algumas frases de agradecimento que não merecíamos e falou: agora, meus amigos, elevemos ao Cristo nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando-lhe as inesquecíveis emoções de nosso adeus. Ou seja, Epaminondas concitou todos, exortou todos a agradecerem a Cristo agora, né? Que havia proporcionado a eles aquele aprendizado e tudo mais, e essas emoções, né? Elevemos ao Cristo nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando-lhe as inesquecíveis emoções de nosso Deus. Manteve-se de pé, cercado de intensa luz safirino brilhante, e de olhos erguidos para o alto, estendeu os braços como se conversasse com o mestre presente, embora invisível, curando com infinita beleza. Ou seja, o Alexandre pegou e foi orar a Jesus, agradecer por ele, pelos alunos, tudo que haviam recebido. E ele orou da seguinte maneira: Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro
das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Né? Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovações, em renovadas missões. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demora. Verteremos o bálsamo do teu olho, do teu amor, aliás, onde corra o pranto do sofrimento. Verteremos o bálsamo do teu amor, onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos sua bênção onde haja condenações. Defraudaremos tua bandeira. Desfraudaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos ama. E perdoa nossa fragilidade e vacilações na execução de tua obra. Olha que prece, gente. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te e a confiança no dia de hoje. Deus confiou. Então, vamos que eles possam fazer tudo certo para honrar essa confiança que Deus teve nele, né? Que nos deste, a fim de que possamos honrar a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados da terra, confundidos na lembrança de erros milenares. Mas queremos agora, com todas as nossas forças, com todas as forças de nossa alma, nossa libertação em teu amor. Arranca-nos ao coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino. E ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Né? Olha isso. Ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio da tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda, né? No âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te com sublimes desígnios em todos os minutos, em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz. Muito lindo
Muito linda essa prece, falando de tudo como devemos agir, né? Possamos atender-te aos chamados sublimes em todos os momentos, para nos converter em servidores fiéis da tua luz, a luz. Exatamente. Assim seja. A comovedora prece de Alexandre fora a última nota do maravilhoso adeus. Saímos. Em torno, as flores exalavam agradabilíssimo perfume. Em torno, as flores exalavam agradabilíssimo perfume à luz prateada da noite. E ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros como fulgurantes corações de luz. Né? Saímos, né, depois dessa reunião maravilhosa, né, que marcou o adeus de Alexandre com seus companheiros e discípulos, eles saíram do salão. Saímos em torno do salão. As flores exalavam agradabilíssimo perfume à luz prateada da noite. E ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros como fulgurantes corações de luz. Em praias distantes do universo, emanados como nós, uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Né? Então, saibamos, em torno, as flores exalavam agradabilíssimo perfume. Que lindo, né? Em torno, as flores exalavam agradabilíssimo perfume à luz prateada da noite. E ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros como fulgurantes corações de luz em praias distantes do universo, irmanados como nós, uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Exatamente, que lindo, né? Que lindo. Ele vai falando de forma toda poética, maravilhosa, e diz, né, que ao longe, nas praias distantes, né, irmãos também do universo, irmanados, ligados uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união divina. Né? Que lindo, gente. Bom, assim terminamos o nosso livro, né? Missionários da Luz. Hoje nos alongamos um pouquinho além do nosso tempo para que pudéssemos terminar. Senão, nós não teríamos um texto muito curtinho para estar na próxima semana e não seria suficiente. Então, preferi esticar um pouquinho para concluir o livro hoje. Na próxima semana, nós iniciaremos o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Ok? Então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.